A gente já falou aqui da questão do fim da CPMI, vai ter leitura do relatório final amanhã e com a previsão de votação na quinta-feira. Queria ouvir você sobre isso e também sobre a polêmica Bis e Kit Kat. E já a gente entra no assunto do Carluxo daqui a pouco. Carlito. Então, a questão do relatório, para mim, é bem claro, né? A gente vai ter ali, provavelmente, o Bolsonaro como um dos indiciados. A leitura começa amanhã, deve terminar entre quarta ou quinta, se correr tudo dentro do planejado. Eu até vi que a oposição está fazendo um relatório paralelo, ou seja, eles gostam de tudo paralelo. É a BIM paralelo, é Brasil paralelo, é tudo paralelo, é gabinete paralelo. Só que o que vale é o oficial, né? Então não adianta eles fazerem ali um relatório paralelo que não vai mudar muita coisa. O que vai acontecer é o que está dentro do relatório que vai para votação, como a gente sabe, e que vai ser encaminhado para a PGR. E aí eles estão desesperados porque Dri, Rovai e Sinara. Quem vai receber agora esse documento não é mais o Aras, não é a Lindora Araújo. Será provavelmente já o PGR indicado pelo presidente Lula. E aí é este o desespero deles. Porque eles estavam acostumados a jogar uma partida de futebol onde o time adversário jogava em favor deles, onde o juiz era a favor deles, e agora as coisas mudaram. Então, a responsabilização, em específico do Bolsonaro, que vai ser citado ali como um dos líderes dessa organização criminosa, né, que culminou com a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro, isso vai deixar eles ali com a narrativa que a gente já começou a entender que eles estão querendo encabeçar. O Boulos até soltou um vídeo importantíssimo no canal dele ontem falando sobre essa questão de guerra de narrativas, e eles vão tentar dizer que estão sendo perseguidos, né? O cara de pau do Bolsonaro, inclusive, lá em Santa Catarina, esse final de semana, disse que não pode fazer nada porque agora ele é ex. E quando ele era o atual, quando ele não era o ex, o que ele fazia? Porque eu lembro que quando a gente estava aqui se mobilizando para ajudar pessoas da Bahia, pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas do Paraná e Santa Catarina, ele estava tirando férias, por exemplo, dizendo ainda que esperava não ter de voltar antes da data. Então, assim, isso aí vai ficar evidente. As narrativas que os bolsonaristas estão tentando encabeçar não tem pé nem cabeça. E a gente precisa fazer uma conexão aqui também, gente, da tal PEC 50/2023, né? Que é a PEC do Centrão, como está sendo chamada, que é a PEC, basicamente, que acaba com a tripartição dos poderes. É o poder legislativo que vai criar um artigo novo, um inciso novo no artigo 49 da Constituição. Olha a loucura, Dri, Rovai e Sinara. E aí eles, após a decisão do STF transitada em julgada, se a decisão não for unânime e se eles acharem que a decisão ultrapassou o limite constitucional, eles podem, por votação, revogar a decisão do STF. Isso não vai passar, porque é inconstitucional, mas muita gente me perguntou por que isso está sendo aventado. Sabe por quê, Dri, Rovai e Sinara? Porque toda vez que um bolsonarista é condenado no STF pelo 8 de janeiro, os parlamentares que estão sendo investigados pela PGR, entre eles o próprio André Fernandes, a Clarissa Tessio, o general Girão e outros nomes, eles ficam cada vez mais próximos de se complicarem. Por quê? Porque existe jurisprudência para poder levar esses indivíduos que se escondem atrás de um mandato parlamentar para cometer atos entendidos como criminosos, de serem responsabilizados. Então, esse oba-oba que eles querem criar atacando o STF, que tem cumprido, inclusive, o papel legal deles, é justamente para tirar o foco, porque eles sabem que serão presos. No dia do discurso, inclusive, não sei se a Sinara viu, o Rovai viu e a Adri viu também, mas no dia do discurso lá dessa PEC 50/2023 do Domingo Sávio, teve parlamentar dizendo que, se for o caso, irão atuar para uma nova constituinte. Ou seja, eles querem uma outra ruptura democrática, que a Constituição não pode ser toda emendada. Então, assim, a gente vê claramente o desespero deles, né? E em relação ao Carlos Bolsonaro, até acabei de gravar vídeo sobre isso, vai sair no canal mais tarde agora. Acabei de gravar sobre isso. Ele dizendo que tem 4 anos que ele fica com a sensação de que a Polícia Federal vai bater na porta dele. Aí eu queria perguntar a vocês e a quem está assistindo a gente. Alguém aqui tem preocupação de a Polícia Federal bater na porta a qualquer momento? Eu não tenho. Você tem, Idris? Você tem, Rovai? Você tem, Sinara? Por que a gente não tem? Quem não deve, não teme. Pode bater. Pode bater.
Pois é. Pode, inclusive, quebrar o meu sigilo bancário, só vai achar coisa negativa. Conta, né? A conta negativa. Não, e a vez que eu recebi a visita da Polícia Federal, que foi em 2019, foi porque eu fiz uma denúncia contra um grupo de pedófilos ligados ao bolsonarismo, inclusive, e que eles foram lá para eu poder ir prestar meu depoimento na Polícia Federal. Vocês podem pesquisar, dia 5 de março de 2019, aconteceu uma operação no Brasil inteiro contra pedófilos, e uma das denúncias quem fez foi eu. Então, quando a Polícia Federal vem na minha casa normalmente, é porque a gente denunciou um crime e os criminosos vão ser presos. Diferente dessa organização criminosa que atende pelo nome de Bolsonaro, que quando a polícia bate na porta, normalmente é para levar eles presos. É completamente diferente. Não, e além dessa questão das fake news, né, a gente sabe do gabinete de ódio, né, formado pelo Carlos Bolsonaro, tem a questão das rachadinhas no gabinete dele, são inúmeras denúncias, né, inúmeros crimes aí, que tá tudo no livro da Juliana Dalpiva, o Negócio do Jair, mostrando como eles fizeram um esquemão de funcionários fantasmas para pegar dinheiro vivo, e começou ali no gabinete do Carlos Bolsonaro. Inclusive, é uma ação aí que está demorando para o Ministério Público apresentar a denúncia, porque faz anos. Então, muito além dessa questão do gabinete do ódio, tem aí essa questão das chamadas rachadinhas, né, que é corrupção, né, gente? Que teria que ser investigado. Muita culpa no cartório, né? Como a Eliane Ferreira está falando, quem não deve não teme. Se ele espera 4 anos pela visita, ele sabe por quê, né? É muita culpa no cartório, né? Está esperando. Eu não estou esperando a visita da Polícia Federal, vocês estão? Tic-tac, tic-tac. Eu não estou esperando, gente. Eu nunca esperei a visita da Polícia Federal. Nunca, na minha vida. Tá. Fazer que não. Se a Polícia Federal passar aqui, eu recebo com metralhadora. Lembra do Ciro com aquele papo, hein, Calil? Receba a bala, repare bem. A bala. Não, a Polícia Federal aqui não vem. O pessoal só procura bandido famoso. Eu sou nem ladrão de galinha. Mas... Nem chup-chup eu roubava. E digo mais, viu? Se a Polícia Federal vier bater na casa de qualquer um de nós aqui, chegou uma ditadura. Começou a ditadura no Brasil. É lógico. Então, mas é isso que eles querem passar ideia quando eles falam isso. Que nem no ato que flopou lá em Minas Gerais, o Bolsonaro viu aquele ato vazio, né? Aí, qual foi a desculpa dele? Ah, tá vendo? É porque tá todo mundo com medo de ser preso. Exato. Com essa tentativa de inverter a realidade, como o Carlito colocou muito bem, é tudo meio no mundo paralelo, né? Uma coisa assim que não tem sentido. E né? sem falar que agora o Carluxo, assim, ele tá indo pro all-in, né? Vai ou tudo ou nada. Que ele reassumiu as redes sociais do pai, que tá acompanhando, inclusive, as redes sociais do Bolsonaro. Tá vendo que nos últimos 6, 7 dias a máquina do ódio voltou com força total e só disseminando desinformações. O problema é que eles não estão conseguindo levar em consideração que grande parte do eleitorado do Bolsonaro já pulou fora. Hoje só tem ali aquela massa realmente fanatizada, radicalizada dos 20%, 22% mais ou menos, que mata e morre pelo Bolsonaro, mas o pânico moral que foi criado durante esse período inteiro aí começou a perder força, porque além de a gente estar ocupando mais espaço nas redes também, eles falam a coisa e não acontece. O Brasil ia quebrar em 6 meses com o governo Lula. Tá aí. O Brasil voltou a ter credibilidade, a economia melhorou, as pessoas passaram a ter acesso à comida, à moradia, bem-estar social. O governo anunciou agora que quem recebe Bolsa Família e se enquadra no que estabelece a portaria assinada pelo Ministério das Cidades, se não me falha a memória, que é do ministro Jader, vai ter ali as suas casas quitadas, ou seja, casa de graça para o povo, enquanto o Bolsonaro estava acabando com as linhas de créditos para a faixa 1 e 2, utilizando dinheiro público para financiar a casa para gente rica meramente, e essa narrativa não vai durar muito, porque nesse momento, sabe qual é a principal preocupação dos bolsonaristas, Dri, Rovai e Sinara? É não ser preso. Eles querem sobreviver até 2024 para não serem presos. Dali para frente, aí vai ser um passo de cada vez. Vocês podem observar que, com exceção ali do Nicolas Ferreira, do André Fernandes
e do tio Chico da Shopee, né, que inclusive está liderando as pesquisas lá em Cuiabá, você não vê os parlamentares bolsonaristas mais buscando essa radicalização. Primeiro que eles já entenderam que o ministro da Justiça entende da lei, porque foi magistrado por muitos anos. Segundo, também entenderam que o clima que eles imaginavam que teria de belicosidade no Brasil entre esquerda e direita com a posse do Lula foi apaziguado assim que o Lula assumiu, porque ele fez um governo de coalizão, inclusive com pessoas que pensam diferente, para mandar de cara um recado para quem achava que Lula ia expulsar os azuis, como o Bolsonaro dizia que ia expulsar os vermelhos, que essa narrativa não colava. Então agora está ficando cada vez mais complicado. Cada vez mais complicado. É verdade, né? E lembrando também que o Gabriel Monteiro, o Fortinho lá, Daniel Silveira, né? Também estão presos. A gente falou. A Luz vai estar com eles em breve, na minha perspectiva, viu? Inclusive. Então, é esse o medo, né? Do Carluxo. Então, como a gente falou, ele disse isso numa entrevista à Bárbara De Stefani, que é do podcast Pode Atualizar, que também é alvo de inquérito das fake news junto com o Carluxo. Ela chegou a ter as redes retiradas do ar por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Então, dois, né, ali, né, falando um para o outro ali, os dois acusados aí, investigados no inquérito das fake news.